Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema. É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos... Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água, sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante.
Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Quando você se deita em postura horizontal por algumas horas durante o sono, os fluidos lubrificantes em suas articulações tendem a assentar e não estão em circulação. Então, quando você acorda, o corpo está pedindo que você primeiro lubrifique suas articulações. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. Também exercita os músculos sem qualquer risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos energéticos que, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para a ação. Agora vamos aprender a primeira parte do Upa Yoga, chamado de movimento direcional dos braços. Nós faremos esta prática em 4 direções diferentes. Vamos ver a demonstração da primeira direção. Por favor, observe como você faz isso. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Todos os músculos estão tensos, como estivesse empurrando algo, como uma chave de fenda. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Agora vamos fazer 3 ciclos juntos. Por favor, fique de pé. Certifique-se de ter espaço suficiente ao seu redor. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Isso é um ciclo. Vamos fazer mais 2 vezes. Segundo ciclo. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Terceiro ciclo. Quando os braços estão indo para fora,
a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Quando terminar, por favor, relaxe, sente-se confortavelmente. Agora vamos observar algumas correções comuns para manter em mente enquanto você faz a prática. Como esclarecimento, quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora. Esta é a rotação para fora. Você pode experimentar e ver. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro. Essa é a rotação para dentro. Não faça isso rápido ou casualmente, com pouca tensão. Faça devagar, criando tanta tensão quanto puder em seus braços. Mas isso não deve se estender ao resto do corpo. O resto do corpo deve estar solto e relaxado. Nós vimos como fazer uma direção da prática. Agora vamos ver todas as 4 direções. Por favor, observe. Posição inicial. Mãos bem na frente de seus ombros. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para o lado, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Observe como os braços estão se movendo, sempre alinhados com os ombros. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem totalmente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora os pulsos devem girar com movimento para dentro. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Agora vamos fazer 3 ciclos juntos, em todas as 4 direções. Por favor, fique de pé. Posição inicial. Pés confortavelmente separados. Verifique se eles estão paralelos entre si. Mãos bem à frente de seus ombros. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Segundo ciclo. Ao expirar, estenda os braços. Certifique-se de que os braços estão se movendo alinhados com os ombros. Ao inspirar, traga-os de volta. Terceiro ciclo. É uma exalação completa, enquanto você estende os braços. E uma inspiração completa, enquanto você os traz de volta. Assim que voltar à posição inicial, mude de direção. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo.
Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Terceiro ciclo. As mãos devem abrir e fechar enquanto você gira os pulsos. Quando elas se abrem, todos os 5 dedos devem se separar. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. As mãos devem se mover alinhadas com seus ombros. Terceiro ciclo. Não faça rápido, faça devagar, com certa tensão. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você não está prendendo a respiração. Terceiro ciclo. Os braços devem se mover exatamente na linha dos ombros, bem ao lado do corpo. Quando você terminar, pode relaxar os braços e sentar-se confortavelmente. Esse sistema humano no yoga, nós olhamos para ele como 5 invólucros ou 5 camadas. 5 camadas de corpo. No sistema iógico não existe tal coisa como mente, não existe tal coisa de nada, tudo é visto como corpo. Quando eu estava, acho que vendo um vídeo daquele homem que atualmente é conhecido como Ram Dass nos Estados Unidos, o qual se tornou um grande fenômeno durante, provavelmente, os anos 70, 60 e 70, 60 eu acho. Então, ele era um daqueles que... Ele era um professor da Universidade de Harvard que fazia experiência com LSD em grande escala. Eles até mesmo fabricavam LSD na Universidade de Harvard. Eles pensavam que esse era o caminho para o Nirvana. Foi então que, muito ousadamente, na Califórnia, começaram a anunciar: na Índia demoram 12 anos, aqui não demora nada. Ram Dass também viajou para a Índia com o seu estoque de LSD. Ele é durão agora, ele consegue tomar 2, 3 LSDs em um dia. Então ele veio ao Baba Nim Karoli, um místico, um tântrico de enormes capacidades. E eu quero que você limpe sua mente sobre o que é um tântrico. Um homem com capacidade é um tântrico. Um homem que não possui nenhuma capacidade, que somente conhece livros. Ele não é um tântrico, nem é um guru de maneira alguma, nem está apto para ser um guru de nenhuma forma. Então, Baba Nim Karoli é um tântrico. Ele é um grande homem, um adorador de Hanuman. Ele chegou até o Baba Nim Karoli e disse: eu tenho umas coisas vindas realmente do céu. Você toma isso, tudo que vale a pena conhecer se abrirá. Você sabe algo sobre isso? O Baba Nim Karoli perguntou: o que é isso? Me mostre. Então ele deu a ele esse tanto. Ele disse: quantos mais você tem? Me mostre. Ele tinha um tanto assim. O que seria, sabe, que duraria por vários dias ou meses para Ram Dass. Ele disse: me dê. Então ele deu uma mão bem cheia de LSD, ele simplesmente tomou e engoliu. E simplesmente sentou-se lá e continuou o que quer que ele estivesse fazendo. Ram Dass estava sentado esperando que o homem agora fosse explodir e morrer. Mas o cara não demonstrou nenhum sinal de LSD dentro dele, ele apenas continuou. Só para demonstrar para Ram Dass que você está apenas desperdiçando sua vida com coisas estúpidas. Esta coisa não irá lhe fazer atravessar.
Então, por amor a Ram Dass, ou pela própria sinceridade de Ram Dass e, sabe, disponibilidade para receber, uma certa dimensão definitivamente desceu sobre ele. Porque Ram Dass não é Ram Dass por suas próprias capacidades. Ram Dass não é Ram Dass por seu próprio sadhana. Ram Dass se tornou Ram Dass simplesmente porque ele fez uma coisa sensata ao sentar-se com um homem como Baba Neem Karoli durante sua vida e absorveu um certo aspecto daquela pessoa. E Baba Neem Karoli queria que muitas janelas se abrissem. Então, ele criou uma janela e a enviou para a América. A luxúria é uma grande energia, mantenha e cozinhe ela dentro de você. Não tente matar essa energia, redirecione-a na direção certa. Você precisa ir romper para a próxima dimensão. Essa é uma grande diferença que você vê na compreensão da vida entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente sempre falou de alívio. Você deve aliviar tudo. Para os seus estados psicológicos, você precisa encontrar alívio em alguém ou em alguma coisa. Mas o modo de vida oriental é sempre: não busque alívio. Seja da sua raiva, do seu ódio ou da sua luxúria, o que quer que seja, mantenha e cozinhe ele dentro de você. Se você não deixar que essa energia encontre alívio, ela subirá. Isso é yoga. Não deixe que ela encontre alívio num lugar qualquer. Tampe todos os buracos. Se você tapar todos os buracos, ela subirá, portanto... E esse é o caminho do Tantra. É aí que essas filosofias são totalmente, diametralmente opostas uma da outra. O que eles estão dizendo é que seja lá o que você esteja fazendo, seja ficar com raiva, com luxúria ou com ódio, isso é uma energia tremenda, não é? A raiva é uma grande energia, não é mesmo? O ódio é uma grande energia, a luxúria é uma grande energia. Tudo o que você precisa aprender é não matar essa energia, não aliviar essa energia, apenas transformar um pouco essa energia. Um ser humano que é incapaz de sentir raiva, definitivamente também será incapaz de amar. Definitivamente será incapaz de qualquer grande compaixão. Se a energia estiver explodindo na forma de raiva, luxúria ou ódio, não tente matar essa energia. Tudo o que você precisa fazer é transformá-la, redirecioná-la na direção certa. Porque quem você é energia, não é? O que você chama de vida é energia. O que quer que você esteja chamando de divino também é energia. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o caminho certo para isso. Você acumula tanta energia que ela se torna ameaçadora e pode colocar sua vida em risco. Ela se torna tão poderosa dentro de você que ameaça a sua própria vida. A menos que a energia seja muito poderosa, ela não chegará a lugar algum, não o levará longe o suficiente. Estou falando disso porque muitos de vocês já passaram por essas fases e, quando essa energia se torna excessiva, você procura alívio. Muitas vezes surgem situações internas que você não consegue mais suportar. Então, você vai em busca de alívio. Você quer ler um livro, quer ligar a televisão, quer se distrair, quer interromper a prática por alguns dias por algum motivo. Você faz essas coisas porque é um alívio. Você está encontrando um alívio para si. A sensação é boa. Mas se você continuar se aliviando dessa forma, você nunca terá a energia necessária para ir romper numa dimensão diferente. Você não vai entrar na próxima dimensão. Você precisa ir romper para a próxima dimensão. Portanto, se você quiser ir romper, a primeira coisa a fazer é inchar até o ponto de ruptura. Quando você inchar o suficiente, nós o espetaremos. Portanto, as práticas que você está fazendo
Todos os métodos que usamos são principalmente para aumentar os níveis de energia de tal forma que gradualmente ela encontre seu caminho. Se você deixar que ela encontre seu caminho naturalmente, isso pode levar muito tempo e, porque você não sabe onde vai encontrar alívio, você nunca saberá se está indo a algum lugar ou não. Então há sempre uma orientação para conduzi-lo. Portanto, seu trabalho é apenas aumentar sua energia. Para onde ela vai, não se preocupe com isso. Quando você tem um guru em sua vida, ele se encarrega de saber para onde ela deve ir, mas é responsabilidade sua impulsioná-la. Se você não tiver energia suficiente, nada pode ser feito em relação a isso. Veja, como seres humanos, porque a única razão pela qual estamos dominando todas as outras criaturas, incluindo criaturas enormes, muito maiores do que nós, mais poderosas, mais velozes, rápidas, em força, em capacidades, a razão de estarmos dominando todas elas é por conta da nossa habilidade de usar ferramentas, não é mesmo? Então, não subestime o poder das ferramentas. Se eu lhe pedir para desparafusar um parafuso deste móvel, tente com as mãos, os dedos, as unhas, todos eles se quebrarão e sangrarão, mas o parafuso ficará bem ali. Eu lhe dou uma pequena chave de fenda, mas você não sabe como usar. Você cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui. Não funciona. Somente se você colocá-la bem ali e usá-la da maneira que deve ser usada, de repente, outro mundo, não é? Agora mesmo, as maiores ferramentas que temos em nossas mãos são nosso próprio corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia. Estas são as nossas ferramentas. Se você utilizar bem estas ferramentas, você viverá maravilhosamente. Se você não fizer bom uso delas, você viverá mal. Se estas ferramentas se voltarem contra você, sua vida será terrível. Neste momento, o que é que os seres humanos estão sofrendo em grande parte? Nenhum grande sofrimento está vindo de fora. Tudo está na autoajuda, não é mesmo? Ferindo a si mesmo. Por quê? Porque lhe demos uma mente aguçada. Se tivéssemos lhe dado o cérebro de uma minhoca, você também seria muito tranquilo. Mas, para desenvolver este nível de capacidade cerebral, foram necessários milhões de anos de evolução para que você chegasse aqui, não é mesmo? Quero que você apenas imagine, a partir de uma ameba unicelular, para fazer você ser desse jeito, quanto trabalho. E agora você sofre com este resultado? Essencialmente, o que você está sofrendo é sua própria atividade cerebral, não é mesmo? Você tem uma inteligência cuja base não é suficientemente estável. Portanto, ela está te ferindo. Em vez de ser útil para você, ela está lhe ferindo, simplesmente porque esta base não é estável. Então, uma coisa é criar uma base estável para que esta inteligência trabalhe para você. Portanto, estes 7 dias de programa online e o que estamos tentando fazer aqui, uma coisa é, temos ferramentas muito eficazes, mas precisam estar na mão certa. Somente se você usá-la da maneira correta, ela abrirá uma nova dimensão para a vida humana. O processo de engenharia interior por si só envolve o corpo, a mente, a emoção e a energia. O que precisamos fazer com o corpo e a energia, teremos que fazer diretamente, porque isso é um tipo de transmissão, não é um ensinamento. Mas o que fazemos com a mente e a emoção é um tipo de ensinamento que você pode experienciar online. Para a maioria dos seres humanos, se a maneira como pensam e sentem muda, você vai ver que existirá uma tremenda mudança em sua vida. Alguém que é autista quer dizer, em um certo nível, às vezes pode ser muito ruim, isso é diferente. Em um certo nível, uma coisa que acontece é que não é muito estímulo que lhe chega do mundo exterior. Algumas vezes isso é uma bênção.
Alguém normal significa que ele recebe muito estímulo do exterior. Então, por causa do tipo de sociedades que criamos, que são absurdas e distorcidas, se me perguntarem, por causa disso, você estava mencionando uma certa parte da vida como se fosse um problema. Adolescência significa problema. Meia-idade significa problema. Velhice significa problema. Então, apenas a morte não é um problema? Não é mesmo? As pessoas pensam que a adolescência é um problema. A meia-idade é um problema. A velhice é um problema. O que não é um problema? Apenas a morte. Então, o único momento em que estão em paz e quietos é quando estão mortos. Lamentável, não é para isso que o ser humano foi feito. Mas nós estruturamos tudo assim, de forma que uma pessoa nunca possa encontrar descanso em sua vida. Descanso não significa descanso físico. Não há um momento de tranquilidade. Simplesmente, essas sociedades estruturadas, onde você tem hipotecas de casas para 30 anos, um financiamento de carro por 10 anos, um empréstimo educacional que é de 22 anos, você tem uma prisão perpétua? Você está cumprindo sua pena em uma prisão a céu aberto? Então, nessa situação, qualquer ser humano sensível se tornará retraído e infeliz, a menos que estejam fortemente equipados ou sejam completamente insensíveis. Sim, estamos criando sociedades assim. Essa é a nossa ideia de civilização, infelizmente. Então, sobre o menino, sem vê-lo, não podemos dizer o que pode ser feito. Não sabemos qual é o nível de percepção. Mas se ele é feliz, qual é o problema? Alguém acha que ele não é normal, e daí? Nesse sentido, nenhum de vocês é normal em minha percepção. Então, tudo bem. Se ele é feliz, não importa. Talvez ele não consiga fazer algumas coisas que os outros conseguem. Existem várias pessoas que não conseguem fazer o que outra pessoa faz aqui, não é? Não é mesmo? Isso não é verdade com todos nós? E daí, ele não consegue fazer certas coisas? Nunca compare um ser humano com outro. Se você comparar um ser humano com outro, todos são anormais? Sim ou não? Mostre-me um ser humano normal aqui. Se você definir qualquer indivíduo como um padrão normal, não existe ninguém mais como ele. Isso quer dizer que todos os outros são anormais? Portanto, não compare e dê esses títulos a crianças. Este é autista, este é TDAH, este é XYZ. Não é necessário. Pessoas diferentes têm diferentes níveis de competências e capacidades, tudo bem? Se estiver causando dor e sofrimento incontroláveis, então devemos nos preocupar com isso. Se não estiver, tudo bem. Então, não coloque nenhum título no garoto. Ele é apenas outro pedaço de vida, como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Suas capacidades podem não ser as mesmas de outra pessoa. Isso significa que ele não pode ser uma engrenagem na máquina maior. Estou muito feliz por isso. Gostaria de ver todas as crianças crescerem assim, não crescerem como uma engrenagem na grande máquina monstruosa que criamos, mas ver todo o indivíduo florescer como um ser humano individual. Talvez nossa economia não estaria alcançando picos loucos que, de qualquer forma, são... Quando eu olho a economia atingindo picos loucos, sei que estamos indo direto à destruição. Sim, estamos. Nós criamos uma máquina econômica
na qual você tem que usar seus filhos como combustível? Sim, quero que você entenda bem isso. Nós construímos uma enorme máquina monstruosa, onde seus filhos são o combustível. Você, de qualquer maneira, já está queimando e está preparando seus filhos para o próximo carregamento de combustível a ser queimado. Desde os 6 anos de idade, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser? O que eu vou ser? O que eu deveria ser? Não, você vai ser um médico ou um engenheiro, diga-me o que você vai ser, o que você vai ser, quanto dinheiro vai ganhar. O que é essa baboseira? Enlouquecemos? Definitivamente enlouquecemos em relação à vida? Então, pelo menos um garoto não vai ser uma engrenagem na máquina e eu estou feliz? E está na hora de todos os pais pensarem direito se querem oferecer seus filhos como combustível para essa máquina monstruosa que está devorando o planeta inteiro? Sim, não está fazendo ninguém feliz, está apenas queimando todo o planeta. E se você não alimentar essa máquina com suas crianças, pelo menos ela vai diminuir um pouco a velocidade. Você não pode parar o monstro, mas pode diminuir um pouco a velocidade. A sua garota, mande ela para cá, vamos torná-la uma pessoa agradável e enviá-la de volta. Uma mente focada é uma mente perigosa. Se você for capaz de empoderar o pensamento, de repente o poder disso é enorme. Eles podem deixá-lo doente apenas olhando para você. Nós temos métodos simples. É uma tremenda possibilidade. Namaskaram, Sadhguru. Dizem que o mal-olhado traz má sorte e pode causar danos. O que é o mal-olhado e existem métodos para afastá-lo? Então, tais coisas existem? Sim. Pessoas podem influenciar coisas. Agora mesmo, se eu apenas pegar esta água e olhar para ela por 1 minuto, podemos provar nos dias de hoje que a estrutura molecular da água irá se modificar. Então agora, se eu olhar para ela, por que a estrutura molecular interna da água não mudaria? Ela mudará. Pode mudar de uma forma positiva, pode mudar de uma forma negativa, as duas coisas são possíveis. Uma mente focada é uma mente perigosa. Se é perigoso ou não, isso é determinado pela intenção. Se você for capaz de empoderar o pensamento, então o pensamento se torna muito poderoso. Uma mente raivosa, uma mente luxuriosa, uma mente muito amorosa, todas essas são mentes poderosas. A razão não é pela raiva ou pelo amor, é simplesmente porque se tornaram focadas em uma única coisa. Se algo se torna unifocado, de repente o poder disso é grande? Agora, se você fizer isso, isso não irá ferir ninguém, sabe? Se você fizer desse jeito, isso fere a pessoa, não é? Porque você focou somente naquilo, a mesma força, mas é focada apenas naquilo, subitamente, ela está criando um impacto maior. Portanto, a unifocalização pode acontecer por pura tomada de consciência, ou com o sadhana, ou por causa da raiva. Quando você está realmente com raiva dessa pessoa, sua mente está focada apenas naquilo, apenas veja. No amor, ela pode ir devagar, mas na raiva e no ódio, a mente se torna unifocada. Por causa dessa unifocalização, ela pode influenciar. Então, pessoas que estão em estados extremos de raiva, de ódio, de ganância, quando elas focam realmente em algo, podem acontecer coisas na outra pessoa. Eu disse que pode acontecer, não que acontecerá. Também depende do quão vulnerável você está. Se você estiver organizado de um tal modo que as influências externas não determinem o que ocorre dentro de você, não importa quem olhe para você, você pode permanecer livre disso. Se você está vulnerável porque está constantemente sendo influenciado por tudo ao seu redor, se está em tal estado, é possível que certas pessoas possam influenciá-lo. Elas podem deixá-lo doente apenas olhando para você, isso é bem possível. Existem pessoas que podem causar morte apenas olhando para alguém. Se você pode causar
êxtase a alguém apenas olhando para ela, você pode causar agonia se quiser, sabe? É apenas um interruptor diferente, só isso. É como a sua torneira, se você gira para esse lado é água quente, água fria. A mente é do mesmo jeito. Ela pode ser usada de muitas formas positivas e fenomenais, ela é uma tremenda possibilidade, mas as pessoas optam por usá-la de formas diferentes. Qualquer coisa que façamos, que pode aprimorar a vida, que pode salvar vidas, que pode embelezar a vida. As mesmas coisas podem ser usadas para destruir a vida, para horrorizar a vida, não é? Diariamente está acontecendo tecnologia. Você poderia usá-la de qualquer maneira? Isso também é apenas isso. Esse corpo e essa mente podem ser usadas da mesma maneira. É por isso que as mulheres indianas costumavam usar um grande... E isso devia ser feito de um certo material. Usava-se cúrcuma e limão para que não afetasse. Especialmente se a mulher fosse considerada muito bonita, então elas o fariam muito maior. Porque, naturalmente, o olhar das pessoas recairia sobre alguém que tem uma certa presença física. Então, isso não deveria afetar sua saúde, seu bem-estar e o que quer que seja. Então, elas o faziam muito maior. Então, se você se considera bonita, você deve ter um grande... Se você tem um bem pequenino, eu entendo. Então, não entre nessas coisas todas, porque daí você começará a pensar, agora mesmo estou tendo uma dor de barriga porque ela olhou para mim. Estou com uma dor de cabeça porque ele olhou para mim. Não entre nisso tudo. Para isso temos métodos simples. Nós damos a você um banho de fogo. Você não sabe o que é uma lavagem de fogo? É chamada de Klesha Nashana. Isso significa um ato que irá remover as impurezas que se acumularam à sua volta. Porque o seu corpo não está somente aqui, o seu corpo não para aqui, ele se estende. Você já notou? Provavelmente as mulheres sejam mais sensíveis a isso do que os homens. Você nem precisa ser tocado por alguém se alguém chega um pouco perto demais. Não é algo psicológico, isso é outro assunto. Aspectos psicológicos e emocionais estão presentes. Fora isso, se alguém se aproxima demais, imediatamente existe um sentimento de que, sabe, você quer alguma distância? Eles não o tocaram, apenas assim. Isso por si só causa alguma perturbação, não é? Porque o corpo não termina aqui, a energia está um pouco além dele. O quanto além dele está, isso depende do quão exuberantes suas energias de vida são. Se suas energias de vida são verdadeiramente exuberantes, você pode preencher este salão com elas. Do contrário, será ao menos um pouco. Para a maioria dos seres humanos, pode estar em qualquer lugar entre 7 a 23 centímetros fora de seu corpo. Portanto, você acumula material em seu corpo, você o lava. Da mesma forma, você está acumulando outros tipos de materiais sobre o seu sistema energético. Você pode lavá-lo com água, certas impurezas serão eliminadas assim. Igualmente, existe uma lavagem de fogo chamada de drishti. Se está necessariamente acontecendo por causa do olhar de outra pessoa ou não, isso é algo questionável. Mas algum impacto da vida ao seu redor sobre o seu sistema energético está definitivamente acontecendo. Se você tem um processo espiritual ocorrendo internamente, ou seja, você está praticando algum kriya ou está fazendo algum processo meditativo, então você não precisa disso tudo, porque você sabe como se purificar a partir de dentro. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.